bem-vindo, Jorge. Já estive aqui a fazer uma introdução. Já agora, qual é a localização onde estás? Porque eu disse mal. Não, eu neste momento encontro-me em Islamabad, portanto, a capital do Paquistão. Ok. Mas a missão das Nações Unidas, ela toma conta da questão de Caxemir, que tem metade, ou Caxemira, tem metade está no Paquistão e a outra metade está na Índia. Portanto, é uma região que está dividida pelos dois países. Sim, eu não me relembro das minhas aulas de Relações Internacionais, acabámos só porque o Jorge, isto eu gosto de referenciar, porque não é tão comum encontrar alguém que seja da minha área também é de Relações Internacionais, depois como eu foquei-me mais na comunicação e no marketing. Então, antes de começarmos aqui com as questões, vou só relembrar para os que foram chegando e para dar início com a minha introdução mais comum aqui nestas doses de inspiração. Esta é a 6ª edição, Doses de Inspiração. O tema vai ser como gerir a segurança e a saúde mental em missão internacional. Temos aqui o Jorge, ele já se vai apresentar. Esta é as Doses de Inspiração é uma iniciativa em parceria com o Gabinete de Psicologia. Aqui a intenção é, de alguma forma, combatermos o stress, a ansiedade e também a procrastinação e o medo que possam estar agora ainda mais com esta pandemia a enfrentar. E, de alguma forma, queremos com isto também celebrar a vida. Portanto, vamos falar de ferramentas positivas na saúde mental que nós podemos aplicar, seja neste momento ou também no nosso futuro. E só um contexto breve também de quem é esta associação, não é? A Associação Solas Ventres. O meu nome é Joana Feliciano, eu faço parte dos elementos fundadores desta associação. Nasceu como um movimento de empreendedorismo social em 2018 e hoje em dia é uma associação sem fins lucrativos. Podem encontrar os nossos projetos e iniciativas e acompanhar-nos mais próximos, digamos assim, em solidventures.org. Convido-vos a subscreverem a nossa newsletter e também a aderirem à comunidade de sonhadores praticantes, porque é isso mesmo que nós tentamos fazer. A nossa missão é a construção de uma comunidade de sonhadores praticantes, ou seja, os especialistas das ideias à prática, é isso que eu trago aqui, que acho que aparece ao contrário na Câmara. E estes especialistas de ideias à prática, na verdade, é através dos nossos projetos e iniciativas, ou no online e no offline, tentamos trabalhar no nosso público-alvo, seja o autodesenvolvimento, a autorrealização, seja pessoal ou profissional, e também as ligações interpessoais, ou seja, o networking, mas com uma vertente que nós queremos que seja mais humana. E agora vamos ao que interessa. Esta introdução já está feita. Eu quero agradecer mais uma vez ao Gabinete de Psicologia, e aqui hoje em nome do Jorge, que está presente connosco. E vamos à primeira questão, que é a básica. Quem é o Jorge e o que faz? Bom, então, eu sou o Jorge, eu sou funcionário internacional das Nações Unidas, eu trabalho nas Nações Unidas exatamente desde novembro de 2006. Portanto, no Departamento de Segurança, na verdade é Safety and Security, nós em português não temos o Safety, portanto é o Departamento de Segurança das Nações Unidas. Portanto, eu iniciei um breve período no Sudão, já estive na Guiné-Bissau, estive no Brasil, na Colômbia, Jordânia e agora aqui no Paquistão e Índia. Vou dividindo o meu tempo entre um lado e outro, mas a maior parte do tempo no Paquistão. Aqui para a questão de Caxemir, como já tinha dito há pouco. E a questão que nós já tínhamos partilhado anteriormente e que faz sentido, obviamente, dado o tema, é como é que se gera a segurança em missão? Este departamento, que depende diretamente de Nova Iorque, do nosso secretário-geral António Guterres, que esteve aqui há cerca de 2 meses atrás, em visita. Portanto, este departamento destaca profissionais na área da segurança para as diversas missões das Nações Unidas. Portanto, há cerca de 150 missões espalhadas por todo o mundo, normalmente em países que estão numa situação de pós-conflito ou, eventualmente, até mesmo de conflito, que não é o caso aqui. Estes profissionais, o papel deles é normalmente, portanto, o meu, neste caso, apesar de ter uma equipe que tem um trabalho mais direto com os funcionários das Nações Unidas, nós somos essencialmente conselheiros. Portanto, o nosso trabalho é garantir que as diversas regras de segurança, vá lá assim, que foram definidas, mas é uma segurança muito abrangente, mais uma vez, é uma segurança na área do safety and security, pode ir desde a área quase
da inteligência, de saber exatamente o que é que se passa no país, até a área de ver se as instalações elétricas, portanto, há alguém no meu departamento que é responsável de ver se as instalações elétricas estão consoante as normas internacionais e também a própria sanidade. Há um departamento médico, mas nós temos a nosso cargo, podíamos dizer assim, a sanidade mental, física e mental dos funcionários das Nações Unidas. E pegando nessa última parte, como é que se garante uma boa saúde mental em missão? Sim, E em crise também. Sim, principalmente em crise. Nós, como é mais ou menos evidente, nós trabalhamos em a grande parte das missões das Nações Unidas, porque há muitas outras que estão em países, por exemplo, eu tive no Brasil, que não há propriamente uma missão das Nações Unidas. Há assim, que normalmente chama-se UNCT, que é UN Country Team, portanto é a equipe das Nações Unidas que está aí mais por questões de desenvolvimento e portanto, trabalha em outras áreas que não propriamente as áreas das missões. E então, mas mais virado para as missões, mais a peacekeeping operations, como se chama muito, portanto, as operações de paz, e relacionado com isso, as Nações Unidas já partem do princípio que é um ambiente difícil, principalmente para os funcionários internacionais. Então, logo durante a formação de qualquer funcionário, portanto, qualquer pessoa que se candidata às Nações Unidas, quando inicia o seu trabalho, tem que fazer uma série de capacitações de modo a prepará-la para este ambiente, que é um ambiente, normalmente são países que, mais uma vez, não é bem o caso aqui de Islamabad, que é uma cidade normal, onde tudo funciona, mas há, por exemplo, quando eu estive no Sudão, situações onde não havia eletricidade, não havia água potável, então as Nações Unidas vivem em acampamentos, e o tempo que eu estive lá foi sempre num acampamento. Portanto, como eu estava a dizer, iniciamos com uma série de capacitações e focando mais aqui agora na área da gestão de stress. Nós chamamos muito stress management, portanto, gestão de stress. Normalmente não entramos muito em termos muito técnicos de apoio psicológico, e até porque há pessoas que ainda acham que ainda tem um certo estigma relativamente ao nome de apoio psicológico, apoio psiquiátrico. Então nós chamamos sempre muito a gestão de stress, preparação para o stress, e temos ao longo não só na fase inicial, como ao longo do ano, muitas capacitações neste sentido. E depois disponibilizamos também, quando necessário, o apoio psicológico. Normalmente há sempre uma equipe de psicólogos que trabalham no nosso departamento e que estão disponíveis para atender qualquer situação, e são eles mesmos a gerir, a administrar as capacitações que nós normalmente damos aos funcionários. Há algo que funciona, que há quem critique muito, mas nós estabelecemos sempre uma chamada de rede de apoio entre os colegas, que em inglês nós chamamos o peer helper, porque há sempre colegas que estão mais predispostos a apoiar os outros nesta parte da gestão de stress, com alguns conselhos, muitas vezes só com a presença, só com a disponibilização para estar junto dos funcionários. E esta rede de peer helpers é também capacitada ao longo do ano, e são, na verdade, eles os primeiros a identificar necessidades, porque muitas vezes a pessoa que está sob a ação do stress, começa a ter alguns sintomas de ansiedade, depressão, tristeza, frustração, não é... Portanto, ele sente isto, mas tende a esconder. Então, são estes peer helpers que são os primeiros a identificar estes sintomas e que podem aproximar-se. Olha, Jorge, eu acho que há aqui qualquer coisa que está a mudar, ou porque a pessoa se começa a isolar, essas coisas todas. Portanto, esta rede de apoio acaba por ser, principalmente na Colômbia, que é um ambiente... é um ambiente bastante agressivo. Na Colômbia funcionava muito bem, aqui nem tanto. E depois há uma série de regras que estão ligadas, por exemplo, à parte dos recursos humanos, como períodos de férias obrigatórios. Aqui em Islamabad havia um período de férias obrigatório em cada 8 semanas. Os funcionários deviam sair porque havia aqui uma certa tensão por causa dos atentados terroristas, mas felizmente isso mudou e terminaram até com esse. Aqui agora não temos este Rest and Recuperation. Mas é essencial, uma medida essencial, e que se verificou que funciona muito bem, porque obriga os funcionários, os internacionais, a sair desta vida
aqui um pouco fechada que nós temos, longe dos familiares, longe dos amigos, longe das nossas realidades, e que muitas vezes leva a alguns comportamentos desviantes, as pessoas começam a apresentar problemas, o que, isto é uma visão um pouco egoísta, poderia dizer, da organização, o que depois vai prejudicar a performance dessas pessoas. Portanto, a instituição tem todo o interesse que as pessoas se mantenham bem e que venham, e que quando regressam do Arenar, como nós chamamos, que vêm frescos, vêm com vontade de trabalhar e com a capacidade de enfrentar as dificuldades que obrigatoriamente estes ambientes trazem. Por outro, há toda uma série de um planeamento de emergência, também que depende um pouco do país. Por exemplo, os serviços médicos aqui no Paquistão são muito bons, desde que se tenha capacidade de pagar, mas são muito bons. Aliás, aqui é um dos males deste país. Existe qualidade de apoio médico, mas não é acessível a toda a gente. A gente sabe que médicos paquistaneses e indianos estão espalhados por todo o mundo, não é? Nos Estados Unidos, uma pessoa vai a um hospital e mais provavelmente encontra um médico paquistanês ou indiano do que um americano ou um europeu. E então, pronto, tudo isto sumarizando, existe uma grande preocupação por parte da instituição, por parte das Nações Unidas, e que é posta em prática pelo nosso departamento, para garantir que os funcionários que mantenham bons níveis de saúde mental, se podemos dizer assim, e que em caso de não conseguirem manter, não conseguirem lidar com estas situações, que tenham um apoio disponibilizado, mesmo num país em que as estruturas não estão em funcionamento como nós conhecemos no nosso país. Eu queria aproveitar para reforçar também para os que ouvem essa ideia do peer helper, já não sei se era assim o termo, mas ter o próprio colaborador, a pessoa que está ao lado a trabalhar connosco, a identificar que aquela pessoa pode estar num pico de stress ou de outra causa, aqui, algum distúrbio em termos de saúde mental. Acho que é interessante e até pode ser praticado, lá está, em empresas, porque eu sei que há aqui pessoas que estão a entrar e que estão no contexto empresarial, e também mesmo em associações. Noutros locais é possível implementar uma iniciativa idêntica e facilmente, e acho que faz realmente sentido, porque muitas vezes as chefias não conseguem, obviamente, cobrir e saber tudo o que está a acontecer de quem está mais em baixo no terreno. E vou passar para a próxima questão que eu tenho aqui, quais as respostas que a ONU tem para garantir a segurança dos seus colaboradores em missão e como se tem adaptado a esta crise pandémica? Então, como eu tinha referido, portanto, as Nações Unidas têm noção, e já são 70 anos de Nações Unidas, portanto, têm noção de que estes ambientes acabam por ser agressivos, mais uma vez, não exatamente neste onde eu me encontro agora, mas muitas outras missões acabam por ser agressivas, do ponto de vista psicológico para os funcionários. Por mil e uma razões, que nos levaria aqui a estar muito tempo a falar sobre isso, mas, ou seja, por questões financeiras, há muitos funcionários que tentam ou ficar o máximo tempo possível, às vezes até fugir por exemplo, dessas férias obrigatórias que eu mencionei, ou evitar ir de férias para acumular dias de férias. Há toda aqui uma dinâmica que depois tem a ver também com o tipo de contrato. Então existe um esforço grande desde o início para que se garanta que existe todo eu não diria um aparato, mas toda uma organização para apoiar os funcionários. Portanto, tendo em conta que o ambiente é agressivo e que os funcionários sofrem muitas vezes de stress, portanto, agora ia-me repetir, portanto, acabamos por ter toda esta preparação. Esta preparação, ela é ativada, no fundo, principalmente em situações de crise, como é agora a pandemia.
Assim que foi decretada a pandemia para a OMS, que é uma agência das Nações Unidas, as Nações Unidas são altamente complicadas, portanto existem cerca de 30 agências diferentes, desde a Unicef, a OMS, a WHO e outras, portanto cada uma especializadas, e também o secretariado, nós pertencemos ao secretariado que fica diretamente de Nova Iorque. Assim que foi decretada a pandemia pela OMS, nós tivemos que ativar os nossos planos de emergência. E como esta pandemia traz, no fundo, ela acarreta algumas diferenças, porque nós preparamos-nos muito para uma situação de colapso do país, em que as instituições deixam de funcionar, golpes de Estado, como aconteceu quando eu estava na Guiné, e tudo isso. E, por exemplo, eu dou o exemplo, uma das nossas preparações, não falando agora da parte médica, mas uma das nossas preocupações é que quando não se consegue estar no país, tentamos sair do país, não é? Portanto, as Nações Unidas politicamente tem outras implicações, portanto evitamos ao máximo fazer isso, mas é uma das nossas medidas. Com esta pandemia, deparou-se, quando nós ativámos todos os planos e quando foi decretado isto, a primeira constatação foi que nós não podemos sair do país porque, por exemplo, as agências internacionais de socorro, tipo a SOS Internacional, não conseguia chegar ao país, como não conseguiria aterrar noutros países se desse o caso de uma evacuação médica. Então tivemos que repensar aqui um pouco toda a nossa dinâmica, e um dos passos foi garantir que os funcionários teriam acesso portanto, às melhores instituições de apoio que o país tem à disposição. Pode parecer uma medida um pouco egoísta, mas na verdade faz parte dos acordos quando as Nações Unidas entram num país, portanto assinam-se uma série de determinados documentos, e uns deles são esses, o Estado que nos recebe, ou o Estado que pede, ou que lhe é imposta a presença das Nações Unidas, tem que garantir que apoia os funcionários das Nações Unidas e que lhes dá, porque nós não somos propriamente diplomatas, e depois há aqui umas variações também dependendo do contrato e do posto, mas temos um estatuto diplomático enquanto no desempenho das nossas missões. Então há que garantir que o país, numa situação de stress, nos dá o apoio que nós queremos. Muitas vezes, e esta é a parte egoísta, muitas vezes dando prioridade relativamente a cidadãos do próprio país. Esta é a parte um bocado mais Mas que acho suscita algumas críticas. Sim, sim, mas acho que é compreensível, sim. Sim. Bem, aqui lembro-me agora, é claro que aqui dá para fazer um pouco a analogia ao que o Gabinete de Psicologia acabou por fazer, não é? O Gabinete de Psicologia, assim que se decretou a pandemia, também nós falámos um pouco sobre isso, e imediatamente colocámos ao dispor dos clientes e das pessoas que frequentam o gabinete, consultas online e até facilidades de pagamento, em último caso, e algumas até muitas consultas pro bono. Portanto, sabemos que é uma situação que cria um stress adicional, muito diferente da nossa vida, e então foi disponibilizado este tipo de apoio. Foi exatamente o que as Nações Unidas fizeram. E que conselhos é que tem para quem se encontra deslocado do seu país, principalmente durante esta pandemia? Visto que tem toda essa experiência e que está neste momento deslocado do seu país, consegue dar dicas mais próximas a si? Estou a tentar regressar nos próximos dias. Sim, no fundo, os conselhos que eu tenho para dar são os conselhos que nós damos a todos os nossos funcionários, colaboradores, e que também fazem parte das capacitações que foram organizadas por psicólogos, por psiquiatras e também por médicos de outras especialidades. Assim, eu acho que poderíamos sumarizar que é essencial entender os efeitos deste isolamento que acarreta a situação que vivemos. E entendendo os efeitos deste isolamento, o WhatsApp e o Facebook está cheio
de todas aquelas piadas do dia 1 de confinamento, dia 2, dia 3, o que é que uma pessoa começa a acontecer. Mas a verdade é que, apesar de ser um pouco brincadeira, é um pouco real. O primeiro dia é muito fácil, o segundo dia uma pessoa, então esses que tem um cão, o coitado do cão já ia passear 50 vezes ao dia e todas essas coisas. Portanto, é entender e entendendo tentar prevenir. Há umas regras-chave que nós, algumas recomendações que nós fazemos manter o nosso dia estruturado, porque muitas vezes, até esta poderia ser a primeira, nós, direto ou indiretamente, muitas vezes porque não queremos, mas o nosso dia está mais ou menos estruturado, porque temos de estar às 9 no trabalho, às 9, às 8, isso obriga que nos levantemos às 7, não é? Mais ou menos. A hora de almoço, temos ali um intervalo para almoçar, ao meio-dia ou à 1, portanto, acaba por estar estruturado. Chegamos a casa às 6, às 7, faz-se o jantar, vê-se novela, ou vê-se Netflix, ok? Portanto, e então, uma das primeiras recomendações. Eu estou aqui com um problema de ligação. Sim, não sei se foi só eu, mas agora estou a ouvir bem. Tá. E então, manter este dia estruturado, portanto, com as nossas rotinas, despertar, tomar o pequeno almoço, fazer exercício físico, almoçar, trabalhar, se tiver que trabalhar, e passear o cão às horas mais ou menos determinadas também, e tudo isso. O exercício físico é uma recomendação básica nossa e resulta, não é? Eu mesmo sinto isso, portanto faz-me falta o exercício físico, ajuda a aumentar a nossa imunidade e até a nossa frescura mental, se puder dizer assim. Portanto, eu acho que o exercício físico é fundamental. Manter o contacto social, não só com a nossa família, como com os nossos amigos. Portanto, uma pessoa não evitar o isolamento, porque isolados já estamos, e para quem partilha espaços, que acontece muito, há muitos funcionários que dividem casas, portanto, evitar os conflitos. E dentro que seria outra conversa, mas dentro de evitar os conflitos, temos que ter noção que cada pessoa tem a sua maneira de ser, cada pessoa tem a sua necessidade de espaço, tem muitas vezes o seu horário próprio. Então, uma maneira boa de evitar os conflitos é respeitar o espaço do próximo, daquele com quem estamos a partilhar o espaço, e basicamente era isso, não é? Se tudo isto não funcionar, portanto, se nós, tendo o nosso dia estruturado, fazendo exercício físico, mantendo o contacto social, mas de qualquer maneira o isolamento, porque há países que estão em isolamento, há aqui um grupo de italianos com quem eu costumo encontrar, e eles relatam-me situações que nós acho que não temos bem noção. Há pessoas que estão em confinamento há 45 dias, isolados num apartamento mínimo, e há regras bem apertadas para quem tem que ir fazer, só podem mesmo ir fazer compras, tem que ter... Portanto, pode ser bem complicado este isolamento. Se tudo isto não resultar, então sim, nós recomendamos portanto, buscar apoio especializado. Por isso é que nós temos estas linhas de apoio, que pode ser só por uma chamada, poderá haver consultas presenciais, que por acaso ainda ninguém solicitou, e em último caso, até mesmo, portanto, se corrermos de um hospital, um médico psiquiátrico, assim do género. E são basicamente essas as regras. Muito obrigada, Jorge. Não sei se tem mais alguém. Aproveitem agora para colocarem uma questão final, caso não tenham tido oportunidade. Pelo menos parece-me estar tudo esclarecido. Agora, isto é mais uma curiosidade minha, é o dia a dia aí, neste momento, vocês podem sair à rua, ou está restringido como nós estamos em Portugal, ou a nível de Espanha ou Itália? Como é que está a ser aí? A situação aqui não está tão grave agora. Não temos bem a certeza, apesar da OMS garantir que está próximo da realidade, porque a OMS tinha muitas equipas. Aqui há um problema de pólio no Paquistão, então a OMS transferiu essas equipas que se dedicavam ao pólio, à poliomielite, agora estão dedicadas portanto, a monitorar toda a situação do Covid-19.
Mas, de qualquer maneira, a situação não está tão grave. Portanto, o Paquistão está com cerca de 10 mil infectados, cerca de 200 mortos. Tanto que se torna um pouco difícil manter a população em casa. Portanto, não existe aquele medo que existia em Itália, por exemplo. Mas as regras, em princípio, seriam mais ou menos as mesmas que temos em Portugal. Portanto, só o pequeno comércio para abastecer as pessoas é que está aberto, os bancos têm só umas horas limites, porque Islamabad é uma cidade de capital, então é uma cidade com, por exemplo, tem cerca de 150 embaixadas aqui, portanto é uma cidade tal e qual como Brasília, uma cidade que foi construída para ser capital. Portanto, tem uma vida diplomática muito ativa e muito internacional, poderia dizer assim. Mas são, essencialmente, as regras são, para nós, dentro da missão, o pessoal está todo em teletrabalho, que podemos chamar assim, e só a chamada equipa de gestão de crises, da qual eu faço parte, são só 5 elementos, é que vão ao escritório cada 2 dias, não é obrigatório ir, portanto fomos hoje, que é a reunião semanal, portanto, mas somos só nós que vamos, o resto do pessoal está todo em teletrabalho. Ok. Obrigada pela partilha. Para não havendo mais questões, vou terminar. Só vou relembrar também, para quem está desse lado, que nós temos mais sessões de doses de inspiração. Temos quarta-feira sobre depressão e isolamento social, sexta sobre dinâmicas e conflitos familiares e o último vai ser na segunda-feira, dia 27, em que vamos falar sobre burnout e técnicas, estratégias de autorregulação, chamado coping. Portanto, mantenham-se desse lado, aliás. Subscrevam as nossas newsletters para também receberem estas novidades e quero muito agradecer ao Gabinete de Psicologia por ter aceito este desafio já vamos na 6ª live, portanto ainda vamos chegar à 9ª e que tem corrido bastante bem e tem tido bastante adesão. Muito obrigada a todos e depois este episódio vai estar e podem rever os outros no YouTube e no Spotify. Até já, até breve. Okay. Obrigada. Muito obrigado.